Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem delicado: como lidar com a manipulação. Mas calma, não é com briga, nem com discussões que não levam a lugar nenhum. A ideia aqui é usar frases poderosas, inspiradas na antiga sabedoria estoica, para a gente retomar o nosso poder, o nosso controle, de forma serena. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar só para a gente ir aquecendo. Qual é a arma mais silenciosa que existe? E talvez, por ser silenciosa, uma das mais perigosas. Pois é, a resposta é a manipulação. E o mais interessante é que a manipulação mais eficaz, a mais perigosa, raramente vem aos gritos. Na maioria das vezes, ela chega num tom de voz calmo, te pressionando sem parecer que está pressionando, sabe? Vai distorcendo os fatos, testando seus limites um pouquinho de cada vez, até que a outra pessoa simplesmente cede. Ok, vamos entender isso a fundo. Para a gente aprender a se defender, primeiro a gente precisa entender como é que esse jogo funciona. O poder de uma pessoa manipuladora, na verdade, não está naquilo que ela fala. A verdadeira fonte de poder do manipulador é a nossa reação emocional. Os estoicos, como um filósofo chamado Epicteto, já tinham sacado isso há mais de 2000 anos. Quem consegue controlar as próprias emoções, controla as próprias decisões. Se a gente se explica demais, se justifica o tempo todo, a gente está basicamente entregando o controle de bandeja. Então, vamos para a nossa primeira ferramenta prática. Ela foi pensada para neutralizar uma das armas favoritas da manipulação. Aquela urgência que eles criam do nada, sabe? Aquela pressão para decidir tudo agora. Aqui, o contraste é muito claro. O manipulador quer uma decisão ali no calor do momento, para não dar tempo de pensar direito. Já a abordagem estoica, inspirada justamente no Epiteto, é sobre criar um espaço. Um espaço entre o estímulo, o pedido, e a nossa resposta. É nesse pequeno espaço que mora a nossa liberdade. E aqui está a frase. Simples, né? Mas o efeito dela é devastador. Eu preciso pensar sobre isso. Essa frase quebra o ritmo da manipulação na hora. Ela tira a emoção da jogada e devolve o controle pra gente. E o melhor, sem dizer sim e sem dizer não. Mas, o jeito de falar isso é tudo. Tem que ser com calma, sem se justificar. E depois, silêncio. O silêncio, nesse caso, é parte da resposta, entende? Ele força a outra pessoa a se expor se ela continuar insistindo. Porque, afinal, pedir um tempo para pensar não é fraqueza, é soberania. Certo, vamos para a próxima. O que acontece quando essa tática da urgência não funciona? Bom, aí muitas vezes a manipulação evolui para tentar distorcer a realidade. É o que muita gente hoje chama de gaslighting. E essa citação do Epiteto cai como uma luva aqui. O objetivo do manipulador é sequestrar o nosso julgamento, é fazer a gente duvidar do que a gente viu, do que a gente sentiu. Por isso, o ponto central aqui é proteger a nossa própria percepção. Pessoas manipuladoras adoram uma discussão. Elas querem que a gente argumente, que a gente tente provar o nosso ponto de vista. É aí que elas ganham. A resposta estoica, inteligentemente, evita essa armadilha por completo. E aqui está o nosso escudo silencioso. Eu não vejo da mesma forma. Repara que essa frase não acusa, não confronta e, principalmente, não começa um debate. Ela simplesmente afirma um direito fundamental, o direito de ter a nossa própria percepção, sem precisar convencer ninguém disso. E, de novo, a execução é a chave. Um tom de voz neutro, contato visual firme e depois silêncio. Isso bloqueia aquela tentativa de inverter a culpa e reafirma o nosso direito de interpretar a realidade. Como o imperador estoico Marco Aurélio ensinava, uma mente firme não precisa gritar para ser respeitada. Beleza, vamos para a terceira tática. Se a pessoa não conseguiu nem apressar e nem distorcer a percepção, ela pode apelar para a insistência. Aquela coisa implacável, sabe? Tentar vencer pelo cansaço. E a resposta para isso é um limite. Claro, simples e inegociável. Isso não funciona para mim. Essa frase basicamente encerra o campo de negociação, mas sem ser nem um pouco agressiva. E por que isso é tão eficaz? Porque quando a gente dá muitas explicações, a gente abre brechas para argumentação. Para a pessoa falar, mas e se a gente fizesse assim? Uma declaração simples e pessoal fecha essa porta. Não é sobre dizer que a ideia é boa ou ruim, é sobre afirmar que, para a gente, ela não serve. Ponto final. A técnica aqui é a repetição, quase como um disco arranhado. Fale uma vez. Se a pessoa insistir, repita, exatamente com as mesmas palavras, no mesmo tom.
Isso comunica um autorrespeito que não está aberto para debate. Como Marco Aurélio também dizia, uma pessoa digna não precisa vencer o outro, ela só precisa manter a sua posição. E agora a gente chega na última cartada. Essa aqui é para aquelas situações limite, sabe? Quando todas as outras táticas falharam e o único objetivo da outra pessoa é te provocar, é arrancar uma reação emocional a qualquer custo. A frase "vamos encerrar isso aqui" não é um ataque. É um ato final de desengajamento. Ela não pede permissão, não abre espaço para tréplica, ela simplesmente remove a gente do jogo. E depois dessa frase, vem a ação mais importante de todas: o silêncio. Sêneca, outro grande estoico, ensinava que se retirar de uma situação de forma consciente é uma forma elevadíssima de poder. Pessoas manipuladoras precisam de uma plateia. Sem a nossa reação, elas perdem toda a força. Encerrar é encerrar de verdade. E para a gente concluir, vamos amarrar todas essas pontas. O tema central que conecta todas essas frases não é sobre controlar os outros de jeito nenhum. É sobre algo muito mais profundo e poderoso. Aqui, a gente tem um resumo do nosso kit de ferramentas. Mas é muito importante entender que a força dessas frases não vem das palavras em si, vem do que elas representam. Autocontrole. É a capacidade de dar uma pausa, avaliar a situação e agir com base nos próprios princípios, e não na pressão que vem de fora. E o ponto crucial é esse: a filosofia estoica nos ensina a não reagir, mas sim a escolher. Escolher pensar, escolher manter a própria percepção, escolher estabelecer limites e, quando for preciso, escolher sair de cena. Como dizia Epicteto, a verdadeira liberdade não é ficar esperando que os outros mudem, mas sim dominar o nosso próprio poder de escolha. E, para terminar, fica essa reflexão no ar que eu acho que resume todo o ideal estoico. A verdadeira vitória está em vencer a discussão a qualquer custo ou em ter o poder, a sabedoria de escolher nem mesmo entrar nela.